Bom dia, boa tarde, gente. Vamos lá. Grupo Verde, né? Primeira aula da semana. Nós viemos aí falando sobre os regimes totalitaristas, tá? A gente falou tanto sobre nazismo que as pessoas estão achando que a gente tá falando de guerra. Ainda não, tá? Segunda Guerra Mundial a gente ainda não tá falando dela. Nós estamos falando de tudo que aconteceu antes da guerra. Estamos falando agora dos regimes totalitaristas. Falamos de fascismo, falamos bastante de nazismo. E hoje nós vamos falar de stalinismo. Tá? Também é importante entender para a gente entender o que vai acontecer na guerra. Existe umas... Muito por causa do momento político que o Brasil vive, essa polarização, bipolarização, né, em direita e esquerda, ou você é Bolsonaro ou é Lula. Se você não concorda com um dos dois, automaticamente você é o outro, né? Então, talvez essa idiotice desse momento, ela vai causar não é que se desvirtue, mas você vai causar uma simplificação exagerada do fascismo, tá? Então, você vai ter a ideia de que o totalitarismo, que as medidas fascistas, elas são de extrema direita. O fascismo é de extrema direita, o nazismo é de direita. É óbvio, isso não está em discussão, tá? Embora o presidente tenha dito que não, mas isso não existe discussão quanto a isso, tá? O nazismo, o fascismo são de direita, sim, tá? Mas você vai ter regimes totalitários muito semelhantes ao fascismo de esquerda. Você, aliás, os tem hoje. Talvez os regimes mais opressores, mais semelhantes ao totalitarismo, ao fascismo que nós temos hoje no mundo, hoje 2021, são de esquerda, tá? Da suposta esquerda comunista. Você tem na Coreia do Norte, na China, em Cuba. São países com... Não são os únicos, óbvio, você tem outros países com esse tipo de política que não são de esquerda, mas hoje, talvez os três maiores símbolos da esquerda no mundo, do comunismo colocado, prático, China, Coreia do Norte, principalmente a Coreia do Norte e Cuba, são ditaduras de esquerda, tá? Governos totalitaristas, onde o governo controla os meios de comunicação, controla, você tem a censura, você tem o controle político, a repressão violenta, um culto exagerado à figura do líder, tá? Então tudo isso se assemelha demais aos sistemas fascistas que a gente viu, tá? Então o fascismo não é, embora os maiores símbolos do fascismo tenham sido de extrema direita, esse totalitarismo, ele não é exclusividade da direita, né? A esquerda também desfrutou de maneira, às vezes, monstruosa do sistema totalitarista. É o que a gente vai ver hoje com o stalinismo, tá? Na União Soviética, após a vitória da Revolução, após a Rússia oficialmente se tornar um país comunista, você vai ter implantação do comunismo, conflitos internos entre o Exército Vermelho e os exércitos brancos, né, supostamente a favor do capitalismo, da volta do sistema anterior. Falamos disso quando falamos de Revolução Russa. Você vai ter implantação do comunismo, tá? Inicialmente com Lenin, que foi, por aí, o grande líder do movimento. Mas em 1924, que é quando o comunismo vai realmente ser implantado com mais força, após anos de conflitos internos, você vai ter a morte de Lenin. E aí, com a morte de Lenin, você vai ter a liderança da União Soviética disputada por duas grandes personalidades da Revolução, tá? Você vai ter o líder do Exército Vermelho, o comandante do Exército Vermelho, Trotsky, e você vai ter Joseph Stalin, tá? Que é o secretário-geral ou o presidente do Partido Comunista Russo. Esses dois vão ter uma grande disputa pelo poder na União Soviética para quem dará continuidade ao governo de Lenin, tá? O escolhido acaba sendo Stalin, surpreendentemente, tá? No momento, as pessoas, naquele momento, né, se apostaria muito mais
como uma herança ideológica para a continuidade do trabalho de Lenin, a Trotsky, que tinha uma visão política muito mais alinhada a Lenin do que o Stalin. Tá? Mas quem vai acabar assumindo o governo é Stalin. Vai iniciar uma nova, ele vai colocar uma nova visão de governo, tá? Uma visão muito mais dura, né? Não que não tenha sido antes, mas sob o governo de Stalin as coisas vão ser muito, a repressão vai ser muito maior, tá? Então Stalin vai criar uma série de novas medidas políticas que vão transformar totalmente qualquer plano, qualquer planejamento que existia quanto à implantação do comunismo na União Soviética. Tá? O próprio Trotsky vai ser perseguido, vai ser exilado, vai fugir para o México, vai continuar falando sobre o que devia ser na Rússia, tentando convencer mudanças, exaltando uma possível revolução mundial, até que o Stalin manda matar ele no México, tá? Em 1940. Tá? Mas voltando ao stalinismo, no governo stalinista, que vai ser de 24 até 53, tá? Todo o comando do governo, todo o comando soviético vai ficar centralizado na figura de Stalin. Embora um governo comunista supostamente de esquerda, você vai ter a implantação da ideologia praticamente a mesma, tá? Então você vai ter a centralização do poder de uma figura só, uma repressão violenta, o controle de todos os meios de produção, de comunicação, de informação, tá? A censura rígida, a exaltação, né? O culto ao líder, tá? Então o que você vai ter na militarização da sociedade? Então, se eu descrever aqui o governo stalinista e não falar que eu estou falando da União Soviética comunista, você vai imaginar que eu estou falando da Itália de Mussolini ou da Alemanha de Hitler. Tá? Então, são sistemas muito semelhantes. Tá? A enorme diferença é o modelo político. Enquanto de um lado você tem modelos, no caso de Mussolini e de Hitler, anticomunistas, conservadores, você vai ter do outro lado um governo comunista, tá? Que vai trabalhar com a coletivização das terras, com a industrialização acelerada. Tá? Então, durante o governo de Stalin, a União Soviética vai sair de um país praticamente sem industrialização para o segundo país mais industrializado do planeta. Mas a questão é a que custo. Tá? A que custo que isso é feito? São planos quinquenais, de 5 em 5 anos, ele promulga um plano com metas a serem atingidas na indústria, no campo, e o povo vai ter que cumpri-las. Tá? A situação do povo da União Soviética não vai melhorar, a situação da União Soviética, do povo soviético, vai ser ainda mais exaustiva. Tá? O trabalho para cumprir as metas é exaustivo, e qualquer tipo de opositor vai ser preso, vai ser mandado para os gulags, tá? Que são prisões na Sibéria, onde as pessoas são campos de concentração, né? Onde as pessoas vão ficar trabalhando lá praticamente como escravos, muito parecido com os campos de concentração nazistas, tá? Só que no caso ele mandava os próprios soviéticos, qualquer pessoa que se opusesse ao governo, a forma como ele governava a União Soviética, era considerado um traidor do movimento, era considerado um capitalista enrustido, e era preso, muitos fuzilados, mortos, e uma grande parte eram presos nesses gulags ou enviados lá para o fim da Sibéria, no meio do gelo, tá? Para trabalhar como escravos para o governo soviético. Tá? São prisioneiros políticos. Então, é muito semelhante. Tá? Você vai ter, como você não vai ter uma ligação com o restante, a União Soviética ela vai se fechar. Tá? Então, tudo que é de fora não vai entrar mais na União Soviética, eles vão bloquear qualquer acesso de qualquer coisa, embora o mundo capitalista também faça esse bloqueio. Tá? Então, o fechamento da União Soviética pode ser considerado uma reação
a como eles foram tratados pelo resto dos países capitalistas. Tá? Esses países bloquearam qualquer ligação comercial com a União Soviética, e a União Soviética bloqueia com os demais também. É difícil até saber quem começou essa intriga. E aí vai se fechar. O que acontece na União Soviética muito pouco vaza para fora. Tá? Você vai criar um sistema de polícia extremamente repressivo. O Stalin vai criar a KGB, um serviço de inteligência e espionagem, um dos maiores e mais perversos de todos os tempos, muito parecido com a CIA dos Estados Unidos. É nesse governo de Stalin que você vai ter o início, embora União Soviética e Estados Unidos na Segunda Guerra vão lutar alinhados do mesmo lado, ao final da guerra esses países vão dar início ao processo de Guerra Fria no governo de Stalin. Tá? A militarização da União Soviética, a construção de armas, o aumento do poderio bélico, a militarização das escolas, muito semelhante a tudo que a gente já falou sobre fascismo e nazismo. Tá? Só que a diferença é que é feito no modelo comunista e um modelo muito mais fechado, algo que a gente não tem conhecimento muito amplo. Tá? O que a gente sabe é que no governo de Stalin, a quantidade de mortos e as atrocidades cometidas por Stalin são inúmeras. Tá? Qualquer pessoa que se opusesse, grupos soviéticos ou áreas dominadas pela União Soviética, que se opuseram ao governo de Stalin, foram dizimados, foram mortos aos milhões. As pessoas, pra você ter uma ideia, gente, a coisa é tão complexa que não se sabe exatamente o número de pessoas que Stalin mandou matar. Tá? Esse número vai ter uma variação, que é uma variação ridícula, dá até vergonha de falar, porque é uma variação absurda. Tá? Esse número vai variar, dependendo do historiador, dependendo das pesquisas, de 8 milhões a 61 milhões. É uma variação enorme, quer dizer, pode ser qualquer coisa, então. Como você não tem um controle, como você não tem acesso à informação, você não consegue precisar exatamente a quantidade de pessoas que foram executadas pelo governo stalinista. Pessoas de soviéticos, tá? Não estou falando de guerra, não estou falando de nada. Dentro da União Soviética, entre os soviéticos. E não estou falando mais de guerra civil entre vermelhos e brancos. Estou falando do governo stalinista. Durante o período de governo stalinista, Stalin manda prender, matar e executar milhões de pessoas que, segundo ele, são contrárias, são opositores, são traidores do movimento comunista, são capitalistas enrustidos, traidores da pátria, e por aí vai. O nome que ele dá não importa. Tá? O próprio Trotsky, um rival político, ele manda matar no México. Tá? Então aí você tem ideia da extensão das atrocidades e das monstruosidades feitas por comandadas, né, dirigidas por Joseph Stalin, tá? Durante o período stalinista na União Soviética. Quando você fala de uma quantidade de mortos de 8 a 61 milhões, é uma variação absurda, mas é uma variação que tem explicação, você não tem controle. Tá? Os números mais respeitados, não digo respeitados, os números mais aceitos, vão falar em torno de 20 milhões de soviéticos mortos por ordem de Stalin. Se a gente for colocar, se existisse uma balança da crueldade, a balança da monstruosidade, hoje, se a gente perguntar qual é o maior monstro da história, as pessoas vão responder de primeira Adolf Hitler, que eu também não discordo disso. Mas se a gente colocar na balança, Hitler era fichinha. O Hitler, durante a guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, durante o período que antecede a guerra e durante a Guerra Mundial, sob o comando de Hitler, os nazistas vão matar em campos de concentração, prender e executar opositores, números que vão variar de 6 a 9 milhões de pessoas. Stalin, só dentro da União Soviética, mandou matar 20 milhões, pelo menos, esse número pode chegar a 60. Então aí você consegue, na balança da crueldade, se ela existe, embora as atrocidades nazistas sejam mais difundidas, até porque elas são conhecidas, você tem fotos, vídeos e tudo,
As atrocidades stalinistas não ficam para trás, não, pelo contrário, ficam para frente, tá bom? Então, a função dessa aula é só dar uma demonstração para vocês. Eu não vou explicar detalhadamente o stalinismo, até porque, como eu disse, ele é muito semelhante aos sistemas que a gente já falou. A diferença é o modelo político. De um lado, você tem um modelo capitalista ultraconservador de direita, de muita direita radical, e no caso do stalinismo, um governo comunista de esquerda, mas uma ditadura tão ou mais totalitarista do que as demais, tá bom? Então espero que entendam e que isso sirva para abrir a mente de vocês que nessa bipolarização que a gente tem hoje, onde ou é de direita, ou é de esquerda, ou é isso, ou é aquilo, ou é branco, ou é preto, às vezes as coisas são cinzas, tá? Às vezes a gente tem que olhar as coisas com outros olhos, tá certo? Fica a dica aí para vocês. Fui!